Bom, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Nívia Cardoso Guirra Santana, me conhece mais pelo Guirra, Nívia Guirra. Eu sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Previdência do Trabalho, especialista em Direito Previdenciário pela PUC Minas, mestre em Direito, Sociedade e Família, com dissertação em Direito Previdenciário pela Universidade Católica, certo? Eu atuo na área, profissionalmente, exerço advocacia na área previdenciária, exclusivamente na área previdenciária, há cerca de 10 anos. Não parece, mas já tenho 10 anos aí de OAB, 10 anos de luta na defesa sempre dos segurados. Então, minha advocacia é contra o Instituto Nacional do Seguro Social, o que faz, talvez, a gente ter uma visão crítica em relação à leitura dos direitos sociais que o Instituto faz. Então, aqui na nossa aula, a gente vai ver os conteúdos do edital, desse concurso que está prestes a sair, né, do Instituto Nacional do Seguro, que provavelmente para as áreas de analista e técnico, mas a gente também vai, sempre que for dissonante o entendimento do Instituto com o entendimento da Justiça, a gente pontua, porque é bom que vocês tenham uma visão ampla do direito previdenciário, não restrita apenas à visão do Instituto Nacional, né? Mas, claro que o que interessa para a gente no edital, no estudo, é o conteúdo desse edital que virá e que a gente vai detonar ele e deixar todo mundo aqui certo para ir em frente. Antes é bom a gente falar logo das nossas referências. O que é que a gente precisa estudar para enfrentar o concurso, pelo menos a minha parte, que é direito previdenciário ou direito da Seguridade Social ou noções de Seguridade Social. Pode vir com esses 3 nomes no conteúdo do edital. Para começar, as leis. Então, para começar, a gente precisa ler completa a Lei 8.213. Também é interessante ler a Lei 8.212. 212, não 112. 112 vocês também vão ler, mas já na parte do funcionalismo, né? Do Estatuto do Servidor Público. 8.212, ambas são de 1991. Claro que vocês vão puxar a atualização, vão puxar a norma mais recente. A fonte mais segura é o site do Planalto. Através do site do Planalto, puxar a última versão da lei e você pode tanto escolher o texto compilado, que vai lhe dar a última, o que está em vigor, como se você quiser estudar a evolução do direito, puxar o texto integral, que vai ter os artigos riscados que não estão mais em vigor da norma. Depois dessas duas, já li rapidinho, 2 dias já esgotei. Pronto. Decreto 3048 de 99, o chamado regulamento 3048 de 99, que é também conhecido como regulamento, porque é ele que regulamenta essas normas, a 8.212 e 8.213. Para começar. Tá? Bom, agora eu quero me aprofundar. Tem 2 formas de se aprofundar. Se está estudando direito previdenciário, está estudando seguridade só para o concurso, tem pouco tempo, não dispõe de grande tempo para dedicar à minha matéria, a matéria do direito previdenciário, um resumo, opta por um resumo de direito previdenciário, tem vários no mercado, a maioria são razoáveis, nenhum resumo vai lhe dar o que um livro, um manual é capaz de lhe dar, mas é interessante até para se iniciar, para ter esse primeiro contato. Uma outra opção é, o direito previdenciário me conquistou, entrou na minha vida. Não é só para ficar, é para namorar. Aí você vai no manual de direito previdenciário. Eu trouxe um para vocês. Esse eu gosto bastante. É de João Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazari. Certo? Sempre uso nas minhas consultas. Mas tem diversos outros autores muito bons também. Né? Vladimir Novaes Martinez, José Antônio Savares, lançou recentemente, eu comprei, ainda não chegou, mas assim que chegar eu trago, para quem quiser dar uma olhadinha, dar uma namorada nele. Também um manual de direito previdenciário. São livros que vão abrir sua mente em relação ao que está na lei. Né? Dá vários prismas do direito social previdenciário. Certo? Então vamos começar, realmente. Você pega, por favor? Pronto.
Essa edição não é muito nova, acredito que já tenha 1 ano ou 2, tá? Mas a gente vai ver com todas as alterações até essa data, tá? Bom, então vamos começar pelo conceito. O que é a Seguridade Social? Observem que a gente está tratando de Seguridade Social. Segundo Lazari, autor do livro Manual de Direito Previdenciário que eu mostrei para vocês, é o conjunto integrado de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Então, o que é essa seguridade? Essa seguridade é uma técnica de proteção social. É uma maneira dos estados democráticos e desenvolvidos protegerem seus cidadãos do risco social, do risco das contingências, dos infortúnios, do imprevisível. Que riscos sociais são esses? Nós vamos ver. Mas já posso adiantar: doença, invalidez, idade avançada e morte. São riscos sociais aos quais todos nós estamos expostos e que o Estado tende, através da técnica, através do conjunto integrado de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. A sociedade tem um papel também atuante no sentido de fazer essa técnica de proteção social se desenvolver e atingir seus objetivos. E qual é o principal objetivo da Seguridade Social? É a dignidade da pessoa humana. Por isso é que a Seguridade Social está na Constituição Federal como direito humano, como direito fundamental. E por ser direito fundamental, ele está intrinsecamente ligado à dignidade, que é o chamado supradireito por alguns, né? Trouxe também outro conceito, que eles se complementam. É uma técnica de proteção social avançada. Então, essa técnica, ela é avançada, no sentido de que ela cobre, ela tem uma capacidade de abrangência muito grande em relação a esses riscos sociais. Capaz de integrar a previdência com a assistência e incorporar as ações de saúde. Observem que todos os dois conceitos trazem uma característica própria da Seguridade Social, que é a integração. Então, toda vez que a gente fala em Seguridade Social, a gente está falando de 3 ramos integrados ou interligados. 3 pontos de contato. E que pontos são esses? É a assistência, a saúde e a previdência. Então, a Seguridade Social é o gênero que compõe 3 espécies: saúde, previdência e assistência social. Por isso que ninguém pode dizer que o Instituto Nacional é da Seguridade Social, porque ele não é. O Instituto Nacional é do Seguro Social. E por que ele é do Seguro Social? Porque a ideia de previdência tem origem nas noções de seguro. Origem, hoje já se distanciou, conceitualmente falando, da ideia de seguro. Mas a origem remonta à noção de seguro. Ou seja, você vai se precaver de uma possibilidade de um sinistro futuro. Que sinistro seria esse? O risco social. Então, para isso, você se protege hoje com a contribuição, para, na hipótese de você vir a sofrer um infortúnio, um risco, um sinistro, você ter direito à proteção social, previdenciária. Entenda que esse conceito de seguro está relacionado à ideia de previdência. Não está relacionado à ideia de assistência, nem está relacionado às ações de saúde. Por isso, o INSS não é a autarquia federal responsável pelo controle, organização e direção das ações de saúde. Quem é responsável? É o Sistema Único de Saúde. Não é o Instituto Nacional do Seguro Social. Tá? Por isso que
Quando falamos em seguridade, falamos num campo amplo, falamos num conjunto integrado que põe em prática, que executa políticas públicas nas áreas de assistência, de previdência e de saúde. Certo? Agora que a gente compreendeu mais ou menos o que é essa Seguridade Social, vamos ver como é que ela se organiza. Então, nós já vimos que a Seguridade é um conjunto. Se ela é um conjunto, tem coisas ali que fazem parte dela, né? Qual é a primeira? Vamos falar primeiro, por ordem alfabética, da assistência social. Então, a assistência social, ela compõe a Seguridade Social, assim como a Previdência Social e assim como a saúde. Diz o artigo 203 da nossa Constituição Federal. Eu falei para vocês da Lei 8.203, falei da 8.212, falei do decreto, e por um lapso não falei da Constituição, mas pelo amor de Deus, vamos ler a Constituição. A gente começa na parte de previdência, de direito previdenciário, a ler o artigo 6º, e depois a gente pula lá para o 198 da Constituição. 194, perdão, da Constituição. Já digo logo, sou péssima em números, viu? Então, se eu falar artigo, me arriscar com o número de artigo, só 8.203, porque como eu leio ela praticamente todos os dias, eu não esqueço, mas podem me corrigir à vontade, realmente. Mas vamos lá, aí vocês vão para a Constituição, e daí vocês leiam tudo, porque vocês vão precisar de quase tudo para a prova, tá? Então, olha o que diz o artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos. Ponto. Aqui, ela vai dar uma ideia de quem a Previdência Social atinge, ou seja, quem são os beneficiários da proteção estatal no que diz respeito à assistência social. E também diz quais são os objetivos dessa assistência social. Então, a assistência social, ela é prestada a todos os indivíduos, indistintamente. O que é que vocês acham? Indistintamente, todos os cidadãos brasileiros têm direito à proteção da assistência social? Hã? Só os que dela necessitam. Então, nem todos. Então, não é indistintamente. Quando a gente for estudar os princípios da Seguridade Social, a gente vai ver que o princípio da universalidade, ele é um princípio de acesso, não de execução. Então, a assistência é um princípio de acesso que é universal. Ela está ali disponível, mas ela só vai agir. A política pública só vai ser direcionada para os que dela necessitam. E quem são os que necessitam? Os considerados juridicamente pobres. Pessoas também chamadas de baixa renda. Os miseráveis. E entendam tudo que eu estou falando de pobreza, miserabilidade, como critérios não éticos e morais. Por isso que eu falei juridicamente pobres. Né? Critérios exclusivamente financeiros. Então, a assistência social, ela só é prestada a quem necessita. Então, não são todos. Independentemente de contribuição. Olha outra característica muito importante da assistência social. Porque, nesse ponto, ela diverge, ela é o oposto da Previdência Social. A Previdência Social, que também tem como princípio a universalidade. Olhem como é a universalidade em termos de Seguridade Social. Como eu falei, é uma universalidade de acesso, não de execução. Está acessível a todos, mas os benefícios que envolvem a técnica não estão disponíveis a todos. Entenderam? Nesse caso da assistência, há algum pré-requisito? Só o pré-requisito pessoal, prestado a quem dela necessitar. Mas ela independe de contribuições. Ou seja, boa noite. Eu não preciso fazer nenhum aporte para que meu direito à assistência, à proteção, seja garantido.
Porque imaginem, pedir aporte de quem já é juridicamente pobre seria inviabilizar o direito. Concorda? Não seria uma técnica de proteção. Já sairia daquele conceito. Né? Então, a assistência social, primeiro, ela só é prestada a quem dela necessita e não a todos, embora ela seja universal em termos de acesso, e ela independe de prévia contribuição. Para ter acesso aos benefícios, você não precisa ser um contribuinte dessa assistência social. E tem por objetivos, agora vamos falar dos objetivos da assistência social. É a própria Constituição que diz a que se presta a assistência social, a que se destina, a que é objetiva, a razão de ser da assistência social. 1. Proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice. Observe que aqui a gente tem vários riscos sociais que vão estar previstos também na parte de previdência social, como velhice, né? Mas a gente não tem a proteção, por exemplo, infância e adolescência dessa forma aqui colocada. Né? Então, o objetivo da assistência social é proteger. E proteger quem? As camadas socialmente consideradas como mais vulneráveis. A expressão é exatamente essa. Vulneráveis. Então, ela vai proteger a família, porque a família é quem vai dar o suporte para a maternidade, para a infância, para a adolescência e para a velhice. Aí, quando vem no inciso 2, ela já diz aqui, ampara as crianças e adolescentes. Mas, de novo, não já falou de infância, não já falou de adolescente? Tem que repetir? Tem que repetir. Porque a partir do momento que a gente teve em 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que se mudou completamente a visão do poder público e das próprias políticas públicas em relação à criança, que deixou de ser menor, porque o menor é só um infrator. O Estado só via o menor enquanto infrator. Por isso é que ele deixa de ser menor. Ele passa a ser visto em toda a sua potencialidade, como criança, como adolescente. E por ser carente, ele está intrinsecamente relacionado com a assistência social. Então, a criança e a adolescente, ela vem aqui com um reforço, como a gente pode falar, a Constituição Federal escolheu a criança e a adolescente num patamar elevado de proteção social. E ao eleger, óbvio, a maternidade, ela complementa essa questão. Isso vem como um reforço ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Até porque, você observe, o Estatuto é de 90, a Constituição Federal é de 88, há um momento político, há um momento histórico de reconhecimento dos direitos das crianças e do adolescente. Tá? Promoção da integração ao mercado de trabalho também é um objetivo da assistência social. Ao contrário do que muito se fala, a política pública de assistência social não é só uma política de dar renda, de entregar renda. A política pública de assistência social, ela tem também como base a possibilidade de inserir as pessoas na sociedade. E essa inserção se dá também com a integração ao mercado de trabalho. É um objetivo da assistência social. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Esse é um daqueles momentos em que a gente vê essa integração, quando a gente fala de Seguridade Social, entre previdência e assistência. A previdência se destina a quem? Àqueles que participam de forma contributiva do regime geral de previdência social. E a assistência se direciona a quem? Àqueles que, ainda que não contribuam, sejam pessoas consideradas juridicamente pobres, carentes, vulneráveis. Pois bem, então, a habilitação profissional e a reabilitação profissional é uma forma de, cumprindo o objetivo da assistência de integração ao mercado de trabalho, mas executada pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Não,
Aqui a gente está falando de habilitação e reabilitação. O que é habilitação? É proporcionar às pessoas com deficiência capacidade de ingresso, não de retorno, de ingresso na vida laborativa. Então vamos imaginar, eu tive um caso concreto. Eu tive um cliente que nasceu com poliomielite, adquiriu a poliomielite e ficou com uma deficiência grave na perna. Ele passou pelo programa de habilitação profissional, fez diversos cursos e adquiriu uma habilidade que ele não possuía, que permitia com que ele ingressasse no mercado de trabalho. E ele ingressou. Ingressou no mercado de trabalho. E provavelmente ainda está no mercado de trabalho. Porque essa habilitação fez com que ele, pessoa portadora de deficiência, conseguisse se integrar a esse mercado de trabalho. A partir do momento que ele se integrou, ele passou a ser uma pessoa protegida, direcionada pela assistência social? Não. A partir desse momento que ele ingressou no mercado de trabalho, que ele passou a ter renda suficiente para sair do extrato do mais vulnerável, ele passa a ser protegido pelo regime de previdência social. Eu não estou dizendo que uma coisa exclui a outra. Eu estou dizendo que a gama de benefícios previdenciários vai ser mais favorável a ele do que a gama de benefícios sociais, da assistência social. Né? Bom, então a habilitação e reabilitação profissional, a habilitação é possibilitar que essas pessoas ingressem, como se capacitando, até encontrando vagas ao serviço de colocação no mercado de trabalho. E a reabilitação, a gente vai ver de que forma, tudo isso a gente vai ver em detalhes. A reabilitação é o quê? É a pessoa que tinha uma competência laboral, tinha condições de trabalho, mas ela perde. Ela perde porque ela sofreu um acidente, ela perde porque ela sofreu uma doença, e essa doença impossibilita esse acidente, essa deficiência nova adquirida, e impossibilita que ela volte a exercer aquela atividade que ela exercia. Então ela era habilitada, mas ela tem que ser reabilitada para uma outra função adequada às suas limitações físicas ou intelectuais, essas novas limitações, tá? Entra todo tipo de moléstia que represente uma impossibilidade de retorno à função original. Qualquer tipo. Né? Se a doença adquirida, ela impossibilita que você volte à função e você não está habilitada para uma outra função, você tem que passar pela reabilitação. A não ser que você já tenha diversas habilidades. E aí você não precisaria. Né? Bom. Garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Eu acho que esse foi o inciso mais importante de todo esse capítulo de assistência social que a Constituição Federal possibilitou. Observem. Garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Ele está falando aqui de um benefício de natureza assistencial, que independe de prévia contribuição. Nós já vimos, não há necessidade de prévia contribuição. Direcionada à pessoa carente, pessoa que não possui meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. E essa pessoa deve ser portadora de deficiência, e essa deficiência tem que ser considerada grave e incapacitante. Não basta ter uma pequena deficiência. Por exemplo, estou vendo várias pessoas deficientes aqui na sala, porque estão usando óculos. Não é essa deficiência que esse CISO está tratando. Está falando de uma deficiência grave e incapacitante. Se essa deficiência não incapacita em nada, se essa deficiência possibilita que você entre no mercado de trabalho com toda a vontade, você não vai se enquadrar aqui.
ou idoso. De que idoso está tratando? É o idoso só do Estatuto do Idoso? Não. Porque quem regulamenta aqui, quem regulamenta todo esse artigo da Constituição Federal é a Lei Orgânica de Assistência Social. Tem um apelido bonitinho, LOAS. Eu queria que o 8.213 também tivesse um apelido, mas não tem. A LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, é quem vai dizer com detalhes os requisitos para se ter direito, para se enquadrar nesse benefício. E a Lei Orgânica de Assistência Social trata de 65 anos, não 60, sem diferenciação entre homem e mulher. Então, já vi cair, porque muitas pessoas confundem esse benefício com a aposentadoria por idade. E eles em nada se parecem. A única coisa que eles têm de semelhança é a idade. E ainda assim é diferente. Porque na norma previdenciária, a mulher se aposenta aos 60 e aqui não. Ok. Então, é um benefício de natureza assistencial, independe de prévia contribuição, é no valor de um salário mínimo. E quem tem direito, o portador de deficiência grave e incapacitante, ou o idoso ou idosa acima de 65 anos. Qual é o terceiro requisito? Não possui meios de se prover. Detalhe, nem a sua família. Não é só ele. Entra na roda a família. Se a família tem renda, ele não é considerado juridicamente pobre, não é necessitado. E aí, como é que se averigua isso? Se averigua pela renda familiar do domicílio. Quem mora nesse domicílio? Qual é a renda por cabeça desse domicílio? Aí vamos falar a primeira coisa importante. A Lei Orgânica de Assistência Social, a primeira não, falamos de várias coisas importantes, mas vou falar de uma coisa que vai por aquela linha que eu disse para vocês, que eu vou falar tanto do que vai cair na prova, como eu vou dar pinceladas de realidade para vocês, porque nem sempre o que vai cair na prova é o que está na realidade, né? Quando eu digo realidade, é a realidade do Poder Judiciário, né? Esse é um exemplo. A Lei Orgânica de Assistência Social diz que pessoa que não tem meio de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, é a pessoa cuja renda familiar per capita, ou seja, a renda por cabeça, é inferior a 1/4 de salário mínimo. É isso que vocês vão botar na prova, tá? Que é a pessoa cuja renda familiar por cabeça é inferior a 1/4 salário mínimo. Então a conta é assim: se tem 5 pessoas na casa e só uma tem renda e a renda é de 1 salário mínimo, a outra pessoa que seja deficiente ou idosa vai ter direito, porque a renda é inferior. Mas se tiver uma pessoa que tem a renda de R$724, mas só morarem 2 pessoas na casa, essa pessoa idosa ou deficiente não terá direito, porque a renda é superior a 1/4 salário mínimo. Ponto. Isso é o que vocês vão botar na prova. Mas agora a gente vai falar um pouquinho do que a justiça entende. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, julgou que esse critério de 1/4 de salário mínimo, por si só, não é identificador de miserabilidade. E aí há uma justificativa, quem tiver interesse, bota lá no Google. Se não conseguir achar, me procura, eu mando para vocês, tá? Podem mandar o e-mail para só concursos que me repassam e eu encaminho o julgamento, quem tiver interesse. Ele vai dizer, entre outros fatores, que essa ideia, essa correção do salário mínimo não é suficiente versus a inflação a identificar critérios de miserabilidade. Ou seja, às vezes uma família pode ter até uma renda superior a 1/4 salário mínimo e ainda assim ser miserável. Então, entendeu que o juiz tem que ter plena gama de provas, entre elas uma muito importante, que é o que? A visita domiciliar da assistente social, que vai verificar as condições em que vive aquela família, para identificar se aquela família é ou não necessitada. Tá? A Justiça, o Poder Judiciário também reconhece o direito, ainda que tenha outra pessoa que receba um salário mínimo, se esse benefício for decorrente do próprio
benefício previsto na Constituição Federal. Esse benefício às vezes é chamado de LOAS, às vezes é chamado de amparo social ao idoso, ou amparo social à pessoa com deficiência. Mesmo que esse benefício tenha sido concedido a um, não impede que seja concedido a outra. É como se esse benefício não entrasse no cálculo da renda familiar. A maioria da jurisprudência considera dessa forma. Então, se você tem na residência 4 pessoas, uma é idosa e tem uma deficiente, a renda dessa idosa proveniente desse benefício não compõe. Você só tem que analisar a renda das outras 2 pessoas. Mas isso não vai, vocês não vão escrever isso na prova. Na prova, vocês vão marcar 1/4 de salário mínimo per capita, tá? Aqui é meu exercício de cidadania. Inferior a 1/4? É, inferior a 1/4. Bom, diz o artigo 196, acho que por isso que eu falei 196. Esse é o livro que você está indicando, é? É. Esse é o livro para quem quer namorar o direito previdenciário. É Manual de Direito Previdenciário de Lazare e Carlos Alberto. Quem quer namorar. Quem só quer ficar, compra um resumo. Tá? Quem só quer assim um relacionamento rápido, fugaz, compra um resumo de direito. Tá? Agora quem quer namorar, para casar, Vladimir Novaes Martinez, quase 1000 páginas, é para casar. Tá? Vamos lá. Saúde. Olha o que diz a Constituição sobre saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Primeiro ponto que a gente extrai desse conceito de saúde, na verdade não é nem um conceito de saúde, é um conceito da saúde enquanto técnica de proteção social de um Estado avançado. Primeiro, é direito de todos. Vocês viram aqui uma vírgula, um porém, um mais? Porque na assistência social a gente viu. É direito de quem necessita. Aqui não. Aqui é de todos. É o direito de ricos, pobres, brancos, negros, amarelos terem direito ao acesso ao Sistema Único de Saúde. Né? Então é direito de todos. Esse é o verdadeiro universal. Esse é o verdadeiro direito universal da Seguridade Social. E também dever. É um direito-dever do Estado. É um direito-dever, o direito de todos e um dever do Estado, melhor dizendo. Garantido mediante políticas sociais e econômicas, ok, são as políticas públicas que vão proporcionar a saúde. Porém, o objetivo da saúde é só cuidar dos doentes? Aqui está o objetivo da saúde. Quando a gente viu o objetivo da assistência naqueles 5 incisos, o objetivo da saúde está bem claro aqui. Redução do risco de doença. Preventivo, prevenção, exatamente. São as medidas de natureza preventiva. E aí se enquadram as vacinas, as campanhas educadoras, o trabalho da saúde na família, indo de casa em casa, erradicando foco de dengue. Tudo isso é política pública de saúde que visa a redução do risco de doença. E outros agravos. E ao acesso universal, repete, além do direito de todos, universal e igualitário, as ações e serviços para a sua promoção da saúde, proteção da saúde e recuperação da saúde. Da saúde de quem? Do cidadão. Então, ela tem, promove a saúde nas medidas preventivas, protege também nas medidas protetivas invasivas, como eu dei o exemplo da vacina, e recupera aqueles que já estão doentes, que já necessitam do cuidado, tá? A gente não vai adentrar nas questões relativas à assistência e à saúde, simplesmente porque nas últimas provas, eu dou aula aqui para concurso do INSS há no mínimo 5, 6 anos, não vem no edital isso. O que vem no edital, cada vez mais, é a parte do regime próprio de previdência propriamente dito, e especialmente benefícios. O que vem sendo cobrado
É isso. Então, a gente vai focar nisso. A gente fala mais de assistência de saúde para vocês entenderem um conjunto que forma a Seguridade Social. Sempre cai uma ou duas questõezinhas relativas à organização e composição. Tá? Hoje a gente também vai ver princípios, porque sempre